Olá a todos, meu nome é Helena Vilela. Eu primeiramente gostaria de agradecer o convite para participar do congresso, é um prazer estar aqui. Eu sou pós-doc no Laboratório de Ecologia Microbiana Molecular, mais conhecido como LEM. Ele fica situado no Instituto de Microbiologia da UFRJ e eu sou supervisionada pela professora Raquel Peixoto. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês dos corais e os seus habitantes microscópicos. O impacto das ações antrópicas sobre os recifes e como a manipulação microbiana pode ajudar a salvá-los. Então, antes de falar sobre a manipulação microbiana, a gente vai falar um pouquinho da importância dos corais, né? Então, bom, os corais são as maiores estruturas biológicas do planeta, podendo ser visualizadas até do espaço. Recifes de corais possuem uma importância ecológica óbvia, mesmo representando menos de 1% da cobertura dos fundos dos oceanos, eles são responsáveis, de alguma forma, por mais de 25% da vida marinha, sendo abrigo, proteção, comida para inúmeras espécies. Além disso, a gente também tem que falar das famílias ao redor do mundo que dependem desses recursos que os recifes oferecem e também das atividades desenvolvidas nos recifes. Eles também, isso revela sua importância social, né, já que essas pessoas dependem desse ecossistema. Eles também são importantíssimos economicamente, são essenciais para a atividade da pesca e do turismo, né, por razões óbvias, mas também formam uma barreira natural que evita que problemas aconteçam na costa. E isso economiza um dinheiro de governos em reparos. Então, ele protege a costa contra ondas, os recifes protegem a costa contra ondas e tempestades. E, ao todos, calcula-se que os recifes giram em torno de 400 bilhões de dólares todo ano em forma de insumos e outros tipos de serviço. Além disso, ainda existem teorias de que os recifes impactam no clima local, porque eles liberam um composto no ar que atrai umidade para cima dos recifes. Ou seja, eles criam um guarda-sol natural de nuvens, que ajudam os corais a se protegerem do sol. Mas, ao mesmo tempo que eles se protegem do sol, eles alteram o clima da região, porque eles deslocam as massas de umidade de um local para outro. Mas o que são os corais, afinal de contas, né? Quem são os corais? Os corais são animais invertebrados do filo Cnidaria. E esse indivíduo que a gente está vendo aí na tela é uma colônia. Então, as colônias elas são divididas em indivíduos pequenininhos, que são os pólipos. Nem sempre eles são coloniais, mas quase sempre eles são coloniais. Eles são formados, basicamente, cada pólipo, por 3 estruturas, né? Que é o esqueleto calcário, que fica abaixo do tecido, que é o que dá sustentabilidade, o que forma essas formas tridimensionais dos recifes. Além disso, eles têm também uma camada de tecido acima desse esqueleto calcário e uma terceira camada acima desse tecido, que é a camada de muco, que serve para defesa do organismo e também captura pequenas partículas e presas pequenas que podem virar comida, dependendo do que for. Além disso, corais são organismos holobiontes, que significa que ele, na verdade, não é um organismo, ele é uma associação de organismos. Então, o hospedeiro, que é o animal coral, se associa com diversos outros tipos de simbiontes e eles funcionam como uma unidade ecológica, uma unidade, um organismo único. Os corais, eles dependem altamente dos seus simbiontes para viverem saudáveis. Praticamente todos os grupos de micro-organismos já foram encontrados e reportados em associação com corais. Entre eles, a gente pode citar fungos, microalgas de várias espécies, arqueias, vírus
incluindo bacteriófagos e as bactérias. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente vê num artigo que é o follow-up de BMC, de Peixoto et al., que está saindo agora, o primeiro saiu em 2017, onde a gente vê todas as associações formadas pelos corais com os seus micro-organismos. A mais famosa delas, né, dentre essas associações, a gente tem que citar uma em especial, que é a associação com essas microalgas que vivem dentro do tecido do coral, que são endosimbiontes. E elas, além de darem as cores aos corais, então os corais, na verdade, eles seriam transparentes, como as águas vivas. Mas eles não são, porque essas microalgas dão cores aos seus tecidos. E elas são responsáveis por fornecer, muitas vezes, até 90% da energia que o coral precisa para sobreviver através da fotossíntese. Então, essas microalgas, elas fazem fotossíntese e elas fornecem esses açúcares provenientes da fotossíntese para o hospedeiro. Ai, desculpa aqui, travou aqui. Então, por isso o branqueamento dos corais, que é exatamente a saída dessas algas dos tecidos, é uma coisa que a gente se preocupa tanto, é tão alarmante. Porque quando acontece algum fenômeno que normalmente é o aumento de temperatura, e que ele causa um distúrbio nessa associação entre o coral e as algas simbiontes, acontece esse fenômeno chamado de branqueamento, que está sendo tão falado ao redor do mundo, né? O branqueamento da Grande Barreira de Corais, o branqueamento de vários locais no Caribe, agora, mais recentemente, no Brasil também isso tem se tornado um problema mais preocupante. Então, quando essas algas elas deixam o tecido do coral por algum estresse, o coral fica branco, porque como o seu tecido é tão transparente, o que aparece, no final das contas, é o esqueleto, que é branco, que é um esqueleto calcário. Então, aqui nesse slide, a gente vê 3 situações, tá? A primeira, a gente vê um coral saudável, numa condição ambiental favorável. Na segunda situação, a gente vê o branqueamento, que é quando as algas justamente deixam os tecidos dos corais por algum estresse. E aí, a partir desse branqueamento, o coral ele tem 2 opções. Ele pode ou voltar para a situação anterior, se as condições ambientais ficarem favoráveis novamente, e aí ele volta a ter cor, as zooxantelas voltam para o tecido, ou as zooxantelas são essas microalgas, tá, que ficam dentro do tecido, as endosimbiontes. Ou ele se prolonga nessa situação até um momento que ele não aguenta mais e ele morre de fome. E aí o tecido é degradado e algas filamentosas começam a crescer em cima desse esqueleto do coral. Ele fica novamente com cor, mas agora ele já está morto e não tem como reverter essa situação. Além disso, a gente tem um evento parecido que a gente não vê a olho nu, porque ele é microscópio, que é a desbiose. Então, em vez das algas deixarem os tecidos dos corais, é a vez das bactérias entrarem em descontrole, né? Bactérias e outros micro-organismos. Então, esse microbioma do coral, ele se descontrola por algum motivo ambiental ou algum problema do próprio coral. E elas se desequilibram, muitas vezes causando doença e algumas vezes a morte. Isso tudo tem acontecido com mais frequência ultimamente. A gente tem as mídias em todos os lugares, né, estão alertando novamente para esse problema de perda massiva de recifes ao redor do mundo. E a gente está perdendo coberturas enormes de coral que a gente não vai, de recifes, né, que a gente não vai conseguir repor. E eles demoram centenas de anos para crescer de volta, eles crescem muito devagar, são organismos que demoram para crescer, relativamente falando, né? E algumas das notícias falam até em extinção dos corais. E a gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe que a tragédia vai ser grande, mas a gente não tem como prever todas as consequências
que isso vai causar, né? Além das consequências óbvias na biodiversidade, na economia, um impacto social que isso vai ter com as comunidades que dependem desses ecossistemas, a gente não tem noção do problema real que essa extinção, essa aniquilação em massa dos recifes vai causar. Então, novamente, né, revistas super importantes na área da ciência, como a Science, todas elas reportando que a gente está correndo contra o tempo, a gente tem que fazer alguma coisa, não vai ter tempo suficiente para recuperar. Isso já vem sendo falado há um tempo. A grande barreira de corais, muita gente calcula que vai estar morta em 20 anos. Então, assim, é um problema muito sério e a gente tem que fazer alguma coisa para resolver ou para minimizar. E no Brasil, pela primeira vez no ano passado, o nosso grupo reportou na Bahia, numa localidade na Bahia, uma mortalidade em massa de recifes. Nesse episódio, a gente, na verdade, não estava indo lá para coletar, o Gustavo Duarte estava indo lá para fazer um monitoramento de um outro projeto que a gente tinha, e ele se deparou com esse branqueamento em massa, principalmente de uma espécie, que é a Millepora alcicornis, que é o nosso coral de fogo, é um coral galhado, super importante no Brasil. E ele viu isso acontecer e ele teve que fazer alguns transectos, né, para pelo menos a gente reportar aquilo. E quando a gente analisou esses transectos, foi uma decepção, porque a gente acreditava que os nossos recifes eram mais resistentes que os outros. A gente nunca tinha visto nada parecido no Brasil. Então, a gente vê aqui nesse gráfico, né, que é, na verdade, uma árvore filogenética com as espécies que a gente conseguiu observar nos transectos. E em volta, a gente vê gráficos mostrando a mortalidade dos corais nas localidades em vermelho. Então, CV, PS e VF são as localidades, né? PS e VF são localidades no Recife do Itacolomis, que fica na região de Corumbau. E CV é a coroa vermelha, né, que fica um pouco mais próximo mais próximo da civilização, digamos assim, né? Não que Corumbau não seja civilização, mas é mais afastado, é um Recife mais pristino, mais conservado. Então a gente viu uma maior mortalidade no Recife do Itacolomis, como a gente pode ver ali, ó, naqueles três círculos super vermelhos, representando a Millepora, conectando com a Millepora alcicornis. Em alguns lugares, até 90% das colônias morreram. Colônias que demoraram centenas de anos para estar ali. Então, assim, é muito triste o que a gente está vendo e, por isso, vários documentos estão sendo publicados, as autoridades estão fazendo chamados de socorro, porque esses documentos são chamados de socorro. Esses 2 documentos foram publicados no ano passado pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos, com a revisão de todas as possíveis intervenções que a gente poderia fazer para tentar minimizar e recuperar áreas recifais perdidas, né? E entre essas intervenções, a manipulação do microbioma, que é justamente essa diversidade de micro-organismos associados a corais, como que a gente poderia manipular esses simbiontes para ajudar o coral holobionte a passar por essas situações. Então, aqui, mais uma vez, nessa imagem, a gente vê essa interação de bactérias com o holobionte, a gente vê as alguinhas dentro das células, bactérias espalhadas por todas as estruturas dos corais, e a gente foca em bactéria, porque é o nosso know-how no laboratório, né? E a gente sabe que elas estão associadas com ciclagem de nutriente, a gente sabe que elas estão ligadas com a influência no assentamento de larva, na sua metamorfose, então é importante para a reprodução dos corais. Elas são importantes na defesa dos corais contra a entrada de patógenos e entre milhares de outras, dezenas de outras funções, né? Que a gente não vai citar todas aqui, mas são extremamente importantes.
Então, nesse sentido, a gente começou a chamar essas bactérias benéficas de bactérias probióticas, né, a corais, independente da função que elas estejam fazendo. Se elas estão causando um impacto positivo na saúde dos corais, a gente começou a usar esse termo probiótico. Então, a gente publicou o nosso primeiro artigo do grupo sobre isso em 2015. Foi um consórcio probiótico que ele era capaz de remediar um composto tóxico, que no caso era o óleo, e proteger os corais dessa toxicidade. Logo depois a gente propôs, né? A Raquel Peixoto escreveu esse paper, que é onde ela propôs esse termo, Beneficial Microorganisms for Corals, que fechou essa historinha, né? Que sugeriu e discutiu sobre todos os possíveis mecanismos que poderiam ser incluídos nessa lista de mecanismos BM6, como eles poderiam funcionar. É um paper muito legal de ler. E depois, para fechar a história no final, a gente teve, né, a prova de conceito, que foi esse paper de Rosado, né, que foi o Felipe, na época era aluno de mestrado no nosso laboratório, onde ele realizou o primeiro experimento de manipulação de microbioma bem sucedido em corais. Então, ele montou um consórciozinho bacteriano que fez os corais manipulados permanecerem saudáveis durante um experimento onde eles foram expostos a alta temperatura e a presença de patógeno. Enquanto que os corais que não foram manipulados morreram. Ou seja, o consórcio protegeu os corais. E aí, dando continuidade a esses projetos de corais probióticos, eu entrei na história, né, em final de 2014, início de 2015, onde a gente começou esse projeto meu projeto de doutorado, que foi basicamente otimizar o experimento feito pelo Henrique, né, num sistema realista de simulação de vazamento de óleo, testando também os efeitos de dispersantes químicos na saúde dos corais. Esse projeto foi um projeto enorme, feito com a Petrobras, se chamava Procorais. E aqui, um agradecimento especial à Adriana, né, do SEMPES. Obviamente que não foi só ela, tinha também o Dalton, a Érica e várias outras pessoas envolvidas. E do nosso lado, a gente tinha o Gustavo Duarte, que desenhou, né, ele idealizou e desenhou o mesocosmo, projetou o mesocosmo, onde a gente rodou os experimentos. E eu também queria destacar aqui a Denise Silva, que foi a pessoa que dividiu esse projeto comigo, né? Foi o doutorado de nós duas e tudo que eu vou mostrar agora foi feito por nós duas. Então, aqui, só mostrando, na primeira foto, é a estrutura do mesocosmo que a gente montou, né? Para rodar os experimentos. A gente tinha as caixas de tratamento, a gente tinha os corais com os aquários, onde eles ficavam naquele número 8 ali no meio. E foi um sistema altamente complexo. Quem quiser entender melhor, está tudo descrito nesse paper Silva e Duarte de 2019. Ele foi realizado em Búzios, né, nessa cidade horrível que vocês estão vendo na foto da direita. E a gente, explicando bem rapidinho aqui, a gente isolou um consórcio microbiano, seguindo esses passos mostrados aqui nessa figura A, que está nesse paper que a gente já submeteu, está em revisão na Microbiome Journal. E a gente coletou, então, número 1, coletamos o coral, né, em campo. Número 2, a gente fragmentou esses corais. A gente, número 3, plaqueou esse macerado em meios de cultura contendo somente óleo, diferentes frações do óleo, como fonte de carbono. Depois a gente descobriu quem eram esses organismos, fazendo extração de DNA e sequenciamento do 16S, né? E começamos a testar esse consórcio trabalhando em conjunto. Então, a gente fez testes de antagonismo para ver se eles tinham alguma inibição
de crescimento, uns em relação aos outros. Por último, a gente fez uma curva de crescimento para tirar, né, do consórcio as linhagens que tinham crescimento muito lento. Então, por último, a gente tinha o assembly desse iogurte, né, desse probiótico de coral, esse concentrado de bactérias, que a gente aplicava no experimento, que a gente aplicou no experimento, e a gente viu aqui nessa figura. Então, essa é uma outra figura que a gente mostra os resultados morfológicos do nosso experimento. Como a gente esperava, a gente pode ver que aqui na coluna da direita são todos os tratamentos que a gente adicionou dispersante, e na coluna da esquerda são os tratamentos que a gente não adicionou dispersante, apenas o probiótico de coral, como tratamento, né? E o azul, a bolinha azul, é sempre o tempo 1, amarelo o tempo 2 e o vermelho o tempo final. Então, a gente já vê de cara que a coluna da direita acabou com os corais de primeira, né? Então, os dispersantes, como já era de se esperar, eles foram muito maléficos à saúde do coral. E quando a gente vai para a primeira coluna, a gente vê que os 2 últimos tempos, onde a gente tem os tratamentos apenas de óleo e de óleo mais probióticos, a gente vê que com os probióticos, ele se assemelha mais, que é o último fragmento lá do final, ele se assemelha mais com os controles. Então, a gente vê uma coloração saudável nele. Enquanto que os expostos a óleo sem probióticos, eles não sobreviveram. Isso, obviamente, eu estou mostrando só um fragmento, mas ele foi feito em quadruplicata, esse experimento. E a gente viu, corroborou mais uma vez, com o Diving Pan, que é uma outra maneira da gente acessar a saúde dos corais. Depois, basicamente, ele acessa a saúde da zooxantela, então é uma maneira indireta. Então, a gente vê também que esses resultados se corroboraram com o Diving Pan. A gente também fez eu, né, no caso, fiz uma busca na área de inovação tecnológica. Ele rendeu esse trabalho de patente. Então, a análise de patente em uma determinada área, ela é uma maneira de ver o quanto aquela área está sendo dada importância àquela determinada área, o quanto ela cresce, quanto é investido em determinada tecnologia. E aqui a gente foi analisar as patentes na área de biorremediação de óleo por micro-organismos em ecossistemas marinhos. E a gente viu, primeiramente, que plotamos, né, todos os acidentes muito bem reportados da história com as localidades altamente concentradas em corais, que são as bolinhas amarelas, e a gente vê que eles muitas vezes aconteceram em regiões altamente ricas em corais, o que é um grande risco, né? E a gente viu que o depósito de patente na área é precário e ele basicamente aumenta depois que você tem tragédias, né? Depois que você tem esses oil spills, esses vazamentos de óleo super bem reportados pela mídia. E, bom, hoje, basicamente, o meu projeto, depois dessa longa jornada no LEM, né, ele nosso maior projeto é em parceria com a Shell Brasil e o Aquarrio. E é o desenvolvimento de um Deep Sea Simulator, que é um simulador, né, de mar profundo, para a gente estudar o microbioma de corais e esponjas de mar profundo. E aqui nessa foto ao lado eu estou trabalhando no Aquarrio com o Thorsten Thomas, professor Thorsten Thomas, da Austrália, e que é o co-PI do projeto, né, o segundo investigador principal do projeto, junto com a Raquel. E aqui na segunda foto mostrando a nossa estrutura, que vão receber os corais de mar profundo. E a gente mimetiza a temperatura, a gente totalmente na ausência de luz. E a gente está tentando também mimetizar o aspecto microbiológico desse local, desse ecossistema de mar profundo. Então, eu basicamente estou tentando desenvolver um quimiostato
onde eu possa crescer essas bactérias de mar profundo para mexer o mínimo possível nos parâmetros microbiológicos dessa água, né? Obviamente, esses corais vão ser coletados com ROV. E dentre as outras linhas de pesquisa que a gente tem no laboratório, eu então gostaria de citar aqui rapidamente microbioma associado a corais resistentes e sensíveis à temperatura, probióticos contra danos causados por doença e estresse térmico, como eu já falei aqui. A gente também desenvolve estratégias de delivery de probióticos em mar profundo, em ambientes aquáticos, né, em geral, marinhos, porque é difícil você fazer essa entrega de bactérias em ambientes aquáticos, né? Então, a gente trabalha nessa linha de desenvolver estratégias de delivery. A gente também tem uma linha de epigenética em corais, como micro-organismos talvez possam estar influenciando na epigenética dos corais e do holobiante como um todo. Investigação de características BMC em genomas de bactérias associadas a corais, produção de antimicrobianos por bactérias associadas a corais, e outros que provavelmente eu estou esquecendo de falar aqui, mas são inúmeras e intermináveis linhas de pesquisas que podem vir a surgir desse assunto, né? Isso tem dado muita visibilidade ao nosso grupo, né? Obviamente, por causa de todo esse alarme mundial que é justificado. Então, a gente tem participado bastante, tem dado bastante entrevista, participado bastante de divulgação, o que é muito importante, né? O primeiro grande passo para a gente resolver um problema é a gente falar sobre esse problema amplamente e conscientizar todo mundo que isso está acontecendo, porque, por incrível que pareça, isso não é falado. Muita gente desconhece esse problema. Então, aqui só para mostrar algumas das coisas que a gente tem participado e contribuído. E aí vocês me perguntam, né? Os probióticos, eles vão salvar os corais? Bom, e a minha resposta é claro que não. Os probióticos não são as únicas coisas que vão salvar os corais. Os probióticos, eles são uma das intervenções possíveis e promissoras, sim, em prol da conservação dos recifes, mas eles não são milagre, né? Então, a gente tem diversas outras estratégias que a gente pode usar para minimizar, para proteger, para recuperar áreas recifais que já foram perdidas. E a gente inclui o probiótico, não só a gente, como internacionalmente, outras pessoas já incluíram os probióticos de corais como uma dessas alternativas. Mas, obviamente, nada disso vai adiantar se a gente não diminuir as emissões de CO2 e a concentração de CO2 na atmosfera, né, que é o grande vilão que está causando todo esse problema. O maior vilão, não o único, mas o maior. Então, aqui, eu queria mostrar rapidinho só que o LEM, né, o nosso laboratório, ele não trabalha só com coral, então a gente mostra aqui a professora Raquel Peixoto e o professor Alexandre Rosado nessas duas fotos. E o LEM, ele vem trabalhando com um microbioma de ambientes extremos e diversos ambientes, com tecnologias aplicadas para melhorias ambientais, né? Então, o professor Alexandre Rosado trabalha com micro-organismos da Antártica, de solo, de manguezal há muitos anos, e a gente tem um background muito forte em biorremediação de óleo. E a professora Raquel, que é essa que está aí na foto, uma pena que ela não está aqui apresentando, porque ela é uma estrela apresentando, mas ela basicamente trabalha com essas linhas de coral hoje em dia, mas já trabalhou muito com manguezal também, e o laboratório é muito colaborativo, então todo mundo trabalha com tudo. E eu espero ter passado um pouquinho da perspectiva do nosso laboratório, da história do nosso laboratório, e um pouquinho da minha trajetória trabalhando no LEM com micro-organismos que podem ser usados em prol do meio ambiente. Por último, eu queria agradecer, então, às agências de fomento, né, aos nossos parceiros, ao Aquarrio,
E a galera do laboratório, que é uma família, né? A gente costuma dizer que é a família Len. Essa foto está um pouquinho defasada, aliás, isso lembra que a gente tem que tirar uma foto nova. E por último, eu gostaria de deixar os nossos e-mails, né? Meu, do professor Alexandre Rosado e da Raquel, para. Desculpa, gente, eu botei um timer aqui. Eu espero que possa editar essa parte. Então, eu gostaria, por último, de agradecer, né, deixando meu e-mail aqui para contato, o e-mail da Raquel, da professora Raquel Peixoto, do professor Alexandre Rosado. Se vocês precisarem entrar em contato, qualquer dúvida, qualquer colaboração, a gente está aberto aqui. E agradecer novamente, então, o convite. Obrigada a todos. E é isso.